Olá, boa noite, amigos. Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito bem. O professor Robson passou essas duas últimas aulas aí falando sobre multímetro, não foi isso? E aí hoje estou fazendo essa videoaula para que vocês possam aí poder vê-las depois, né? Se não puder ver no horário da aula, vocês podem ver depois mais tarde. Bom, a gente vai falar aqui sobre um pouco a mais sobre o multímetro, alguns detalhes, né, sobre o multímetro e também como é que eu faço para medir a resistência de um componente. Bom, vou falar no modo geral, né? Eu sei que o professor Robson já falou com vocês, mas é sempre bom enfatizar alguns detalhes. Eu fiz esses slides aqui da seguinte forma: ó, a gente tem aí um multímetro básico, digital, né? Mas o mais simples de todos que se é vendido no mercado. E ele tem aquelas escalas básicas. Quais são as escalas básicas de um multímetro? Antes de mais nada, né, a gente chama de multímetro, por quê? Né? Porque ele tem múltiplos medidores. Olha que legal. Então, na realidade, o nome multímetro, né? Multi é um prefixo de quê? De vários, muitos. Multímetro, metro, né? Metro vem de medidas. Então, o multímetro nada mais é do que um equipamento onde você consegue medir várias grandezas. E aí, dentre essas grandezas, a gente tem uma que é a que a gente vai falar hoje, que é o nosso famoso ohmímetro. Tá ele aí, ó. Ohmímetro. Aí você pode me perguntar, mas cadê o ohmímetro, professor? Porque o que está aí na tela é o multímetro. Sim, esse é o multímetro, mas como ele é um aparelho 3 em 1, digamos assim, né? Você tem um ohmímetro em um grupo de escalas, né? E aonde que ele está? Bom, vamos lá. Olhando aqui superficialmente para o nosso multímetro, a gente tem vários itens, tá? Vamos falar de alguns deles que eu acho muito importante falar sobre eles. Bom, dessa primeira parte aqui superior, a gente tem duas escalas muito importantes, que são as escalas que vão medir tensão. E claro, né, meus amigos, vamos combinar que trabalhar com tensão contínua é uma coisa, trabalhar com tensão alternada é outra totalmente diferente. Porque aí eu posso dizer que há risco de você entrar em contato com a corrente elétrica. E aí não é bom, né? Tomar aquele choquezinho, não dá. E aí, essa escala, você vai escolher qual será o valor, né, e o tipo de escala que você vai usar na hora da medição. Como é uma escala de volts, ó, de tensão, essas duas escalas são as escalas do famoso voltímetro. Olha lá, voltímetro. Então, eu posso dizer para vocês que o voltímetro, que é uma das escalas do multímetro, pode ser dividida em DCV ou ACV, indicando tensões alternadas ou contínuas. E também, simbolicamente, a gente consegue ver isso no multímetro. Não sei se você está conseguindo enxergar este símbolo aqui, ó, mas eu vou tentar ampliá-lo. Ó, ele está assim, é um V, um traço e um tracejadozinho assim. E do lado de cá, ó, do lado de cá, tá um V, uma onda assim. Bom, o que esses símbolos significam? Significam uma tensão contínua, por isso o traço reto, a reta, né, simbolizando constância, algo constante, então é uma tensão contínua. E a onda, né, que é a forma de onda senoidal, indicando a variação de tensão, que é uma característica da tensão alternada. Bom, então a gente tem aqui duas escalas próprias para tensão alternada, uma de 200, outra de 250, desculpa, uma de 200 e outra de 750
são, por padrão desse tipo de multímetro, as duas escalas que você pode utilizar. Já na escala contínua, a gente tem muitas delas, né? Por quê? Porque a tensão contínua ela pode ser pequena, muito pequena. Então, aqui acaba eu, às vezes, tendo que ler a minha tensão em milivolts. Olha só, eu tenho aqui 200 mili, 2000 mili, 20, 200, tá vendo? Então, aqui o meu seletor, né, essa barrinha aqui amarela, quando eu coloco em alguma dessas posições da tensão, eu consigo ler usando, claro, as pontas de prova, que eu vou chegar lá, para ler a minha tensão naquele equipamento que eu estou medindo. Beleza? Bom, o que a gente tem mais aqui? Ó, a gente tem novamente aqui, ó, como eu falei lá em cima, a escala do ohmímetro. Olha ela aqui embaixo. Ó. Vou tentar fazer um traço aqui. Essa. Eu tenho aqui, pessoal, algumas escalas que vão medir a resistência daquele componente, podendo ir de 200, que é a primeira, até 2000K, que é a última. Então, quer dizer, dá para ler muita coisa, dá para medir uma variação muito grande de valores de resistência. Então, eu coloco o meu seletor aqui nestas posições, de acordo com o valor da resistência que eu estiver medindo, vai aparecer para mim aqui no visor digital. Tá vendo? Beleza. O que eu tenho aqui do outro lado? Ó, vou mudar de cor aqui para a gente poder ver melhor. Do outro lado, eu já tenho a escala da corrente elétrica. Olha só, a escala da corrente, medida em ampere. Novamente, só que olha aqui, mais uma vez a diferença. Vê se você consegue enxergar este símbolo que está aqui. Está vendo que é o A com traço. Novamente, o A é do ampere, da unidade de medida, de ampere. E o traço, a reta, novamente, significa algo contínuo, algo constante. Então, essas escalas aqui medem a corrente contínua, que é também. Às vezes ela pode ser pequena, muito pequena, muito pequena, e aí as escalas elas vão decrescendo ao longo dos seus números. E aí a gente coloca o seletor em algumas das posições para a gente poder achar aí e calcular a corrente, e medir a corrente. Outras coisas importantes que eu tenho aqui no multímetro. Ó, conector para teste de transistor. Esses conectores aqui, pessoal, é um conector próprio desse que existe muito nesse tipo de multímetro, onde a gente pode colocar ali os transistores, caso a gente venha a usar, e saber se eles estão funcionando, né? Então, eu tenho lá no meu multímetro as posições corretas para que esse meu transistor possa estar procurando saber se ele está bom ou não. Então, esse aqui é um conector para a gente testar isso. Tem o conector, a escala de teste de diodo, é a mesma coisa. Eu coloco meu seletor no diodo, é um símbolozinho do diodo, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa testar, saber se o diodo está funcionando ou não. Usamos bastante LED para isso, para saber se o LED está bom ou não. Ele acende quando eu coloco o meu conector nessa escala de diodos. Beleza? Tem outra que é importante, que é a HRF, que vai fazer a escala de medição do transistor. Enquanto aqui eu tenho o conector, onde eu vou encaixar o meu transistor ali, né? Eu vou colocar o meu seletor no HRF, aqui, aonde eu vou conseguir detectar se o transistor que está conectado ali está bom ou não. Beleza? E, por fim, aqui eu tenho os 3 conectores mais importantes, né, para o meu multímetro funcionar, que é o conector preto e o vermelho. Qual a diferença? Claro, né? Primeiro pelas cores, o preto indicando o conector negativo e o conector vermelho indicando o conector positivo. Lembrando que no multímetro você não chama de fase neutra, porque o multímetro é um equipamento eletrônico.
e não é um circuito elétrico, ele é um equipamento eletrônico. Então, nele, a gente parte do princípio que ele tem positivo e negativo. E aí, essas que a gente chama de ponta, e vários nomes, né, gente? Ponta de prova. Os mais antigos chamam de ponta de prova, chama de conector, chama de conectores, enfim, são muitos nomes, né? E aí, eu vou conectar esses dois cabos, o preto nesse aqui de baixo, ó, é porque eu não sei se vai dar para enxergar, mas nesse conector de baixo aqui tem um secando, que é o conector negativo. E o vermelho vai logo em cima, logo em cima, para fazer e fechar o circuito para a gente poder começar a medir os componentes. Beleza? Muito bem, vamos lá, seguindo. Bom, eu fiz uma ampliação aqui das escalas do ohmímetro. Olha, esse aqui já é um outro multímetro, diferente daquele outro. Esse aqui é um pouco mais completo, primeiro, porque ele tem outras funções, é porque ela está cortada, a imagem está cortada. Então, o que nos interessa aqui é isso aqui que está marcado. Ó, a escala do ohmímetro, indicado pela simbologia do ômega, ohms, né? E aí você tem uma escala aqui de 200 ohms até 2 mega-ohms. Bom, meus amigos, vamos lá. Se você só trabalha com resistores, componentes de valores pequenos, dificilmente você vai chegar a 2 mega-ohms, né? Então, você tem aí uma margem muito grande de medição. Pô, é muito grande, e de 200 até 2 mega é muita coisa. Então, você pode navegar por essas escalas para poder descobrir qual exatamente é o valor daquela medição. Podendo ser uma bobina, podendo ser um resistor, podendo ser qualquer outro elemento que gere resistência. Você consegue medir aqui no ohmímetro, tá? Lembrando que essa escala do multímetro é a escala do ohmímetro. Beleza? Escala do ohmímetro. Vamos lá. Eu botei uma outra imagem testando, né? Fazendo o teste de um resistor. Perdão, vamos lá. Como é que vai ser esse teste? Vai ser assim. Eu fiz um desenho aí, né? De um resistor de 3 faixas. É o que nos interessa, né? As 3 primeiras. Marrom, verde e vermelho. E aí, olha, se você... Não sei se vai dar para enxergar aí, mas o multímetro está localizado na escala de 2K. Está na escala de 2K. Então, ó, eu peguei a ponta de prova vermelha e a ponta de prova preta. Encostei, né, a ponta de prova em um terminal do resistor e a outra no outro terminal. Então, qual será o valor que vai aparecer para mim, sabendo que o meu multímetro é um multímetro de faixa? Olha só. Quando a gente já falamos em aulas passadas sobre os multímetros, na qual o seu valor corresponde às cores da sua faixa. Então, a gente vai falar de 2 tipos de valores, o famoso valor, vamos lá, o valor nominal, que é uma coisa, e o valor medido. Ó, são 2 coisas diferentes. O valor nominal é o valor de quem? É o valor do fabricante. É o valor que está explícito nas suas cores, que são marrom, verde e vermelho. Então, as suas faixas, aqui de acordo com as suas faixas, se a gente lembrar lá da leitura dos códigos dos resistores, a gente vai ter o marrom valendo 1, o verde valendo 5 e o vermelho ele tem 2 zeros, é o 10 elevado ao quadrado.
Então, ele vai ter 2 zeros aqui, assim. Então, esse resistor ele tem valor nominal de 1.500 ohms. 1.500 ohms. Ou, se você quiser, você pode reduzir, né, a leitura para 1,50, pode ser? 1,50 quilo-ohms, que é a mesma coisa, ou 1,5 quilo-ohms, tanto faz. E aí, quando a gente determina o valor nominal, é um valor que a gente subentende que é um valor dado em mercado, de acordo com os códigos da loja, do componente que você for comprar. Agora, o valor medido, ele dificilmente... Gente, não estou dizendo exato o que pode acontecer, mas dificilmente um valor medido vai cravar o valor nominal. Porque primeiro que são dois tipos de medições diferentes. Um é muito mais tabelado, calculado, falando de contas exatas. O medido não. O medido, muita coisa influencia na medição. O quê? A porosidade do terminal, a saber se a pilha ou bateria do multímetro está boa, por que eu estou falando isso? Porque você pode, às vezes, estar usando o multímetro com bateria fraca. Então, às vezes, ele pode não ler corretamente o valor que ele está medindo, por causa da sua fraca bateria, ou até mesmo a leitura do número digital, enfim. Então, o valor medido aqui para nós, no meu desenho aqui, está dando 1,57 k-ohms. Olha lá, é o que está aparecendo lá no visor do multímetro, 1,57. Mas se o valor nominal era 1,50, a gente tem uma diferença aí de 70 ohms. Pô, colocando isso na prática, a gente tem uma variação quase que mínima entre o medido e o calculado. Porque o calculado, que é o nominal, digamos assim, é um valor que não vai mudar nunca. Nunca ele vai mudar, porque é o valor de fábrica, né? Já o valor medido, não. O valor medido ele pode ir se modificando, como eu falei, por várias razões. O resistor, por exemplo, pode ser um resistor muito antigo, um resistor que nunca foi usado, um resistor que já foi usado muito, um resistor as suas propriedades já foram perdidas ao longo do tempo, pode estar em curto, pode estar em aberto, pode estar um monte de coisa. Então, o valor medido, ele pode se considerar um valor variante. Vou dar um Vzinho aqui. Ó. Variante, porque ele vai variar. Ele só não pode variar para mais ou para menos do valor de tolerância desse resistor. Aí você já passa a entender que esse resistor não está bom, não está legal. O que eu digo não pode ser usado num circuito, porque ele pode estar realmente ruim. Tá? Então, a gente tem o valor nominal e o valor medido, que são os valores medidos pelo ohmímetro. Ohmímetro. Dentre esses fatores que eu coloquei aqui, a gente também pode aqui falar de medição de um circuito de resistores. Por exemplo, aqui eu estou medindo, né, fazendo uma simulação, medindo um resistor só. Mas se eu quiser medir 2, 3, 4, um circuito de resistores, posso? Posso, sem problema nenhum. O lance eu preciso fazer uma comparação entre o valor medido e o valor calculado. Porque quando eu calculo uma associação de resistores, eu calculo o que a gente chama de REC. Lembra disso? Tem isso aí em eletricidade, REC. E quando eu faço o valor medido do REC, aí depende de muita coisa. Principalmente, como que eu vou medir esse REC? Como é que eu vou medir? Em que posição que eu vou colocar a minha ponteira de prova? De que forma? Então, isso aí é um trabalho
bem prático que a gente desenvolve mesmo na bancada de eletrônica. Que aí a gente vai saber exatamente como que essa minha resistência é medida numa associação de resistores. Ok? Lembrando que eu não falei nada de tensão e de corrente, por quê? Porque a resistência, lembra disso, não pode ser medida de um componente, você não pode ligar o circuito, porque senão você vai gerar corrente. Quando você gera corrente, a resistência desaparece, você não consegue medir. Então, para medições de resistência, desliga o circuito, tem que estar desligado, para daí sim você poder medir. Ok? Bom, meus amigos, fiz essa videoaula aqui bem sucinta, só sobre ohmímetro. Na próxima aula, a gente vai fazer uma só sobre voltímetro e outra só sobre amperímetro, que são os componentes separados do multímetro. Perfeito? Depois da próxima aula, né, quando o Robson voltar na próxima aula, a gente vai fazer uns exercícios, todos baseados nessas 3 escalas, beleza? Porque a gente precisa preencher as tarefas para a gente poder finalizar nossas notas até o final do mês, ok? Meus amigos, para vocês aí, tudo de bom, saúde, tudo de bom para todo mundo e até a próxima, valeu!